Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo e, como eu comentei nos vídeos anteriores, essa semana eu me dediquei a ler essa coleção clássica das Tartarugas Ninjas da dupla Kevin Eastman e Peter Laird. Apesar dessa coleção estar completa, ou se completar com um sexto volume, de fato, esta é a última edição da coleção. Como assim? Fica meio contraditório a fala? Mas não, lhe engano. Porque acontece o seguinte, nesse quinto volume se encerra um arco de histórias que foi produzido ou coproduzido pela dupla original de criadores, que são, repetindo, o Kevin Eastman e o Peter Laird. Então eles colocam os Tartarugas Ninjas se confrontando com os desdobramentos da morte do líder do clã do pé, que é o famoso Destruidor. E eles fazem um pacto ou um acordo, né, um pacto de sangue, com uma pessoa misteriosa que vem do Oriente, uma ninja, que seria, entre aspas, a líder da facção oriental desse clã de ninjas. Então eles fazem uma espécie de acordo para se livrar, entre aspas, das repercussões da perda do líder do braço nova-iorquino do clã do pé. E, de fato, para mim, neste quinto volume estão presentes, entre aspas, não só a conclusão dos arcos de vários personagens, porque nas edições anteriores, devido a uma série de motivos, os personagens principais haviam, entre aspas, se isolado, haviam partido em jornadas privadas ou particulares de autodescoberta e de uma espécie de crescimento ou amadurecimento. Aqui esses arcos são fechados e esses antigos laços de amizade são reatados. Então nós vemos a reunião dos personagens originais aqui das Tartarugas Ninjas, se confrontando com seus arqui-inimigos, né? O seu arqui-inimigo, que são esses ninjas do clã do pé, e com uma personagem nova e misteriosa, que ela é retomada em aventuras que, pelo que dá para entender, são antecedidas por essas daqui. Porque, como eu já comentei antes, histórias das Tartarugas Ninjas saem até hoje, mais de 40 anos, quase 40 anos depois da criação dos personagens, se não me engano é de 86, então tem quase 40 anos aí de história das Tartarugas Ninjas, né? Os 36, 37 anos. E agora, histórias que de fato foram realizadas por essa dupla de criadores originários, elas se encerram aqui. Pelo que deu para entender, como é que se diz? O Peter Laird, depois dessa fase aqui, ele não tem tanta participação, deve ter pelo menos com as histórias que são compiladas no sexto e último volume dessa coleção. E repetindo, aqui você tem, entre essas cenas mais espetaculares de batalha, a revista das Tartarugas Ninjas, como eu já comentei no arco anterior, ou no volume anterior, eles já contam com uma infraestrutura maior, já contam com trabalho de arte finalistas, né, de letristas. Então a história, na dupla original aqui de criadores, eles já têm uma liberdade maior criativa, porque eles têm mais tempo para criar, então, enfim, né? Então as histórias acabam tendo um desenvolvimento um pouquinho melhor, e a arte também é um desbunde, é espetacular. Pelo que deu para entender também, elas também foram publicadas de forma colorida em outros momentos, só que aqui no Brasil nós tivemos contato só com essa versão delas em preto e branco. E particularmente eu não tenho muita curiosidade em saber como ficou essas histórias coloridas, porque eu gosto muito do preto e branco e do trabalho deles aqui de rachura, né, e de sombreamento das personagens na história. Eu vou mostrar algumas imagens que, repetindo, ele segue o mesmo padrão das edições anteriores. Ele compila inicialmente a capa da revista original. No final de cada edição tem às vezes 3 ou 4 laudas com comentários
dos criadores originais sobre os bastidores do desenvolvimento daquela história, ou uma página só, etc. Mas como a letra é muito miúda, eu acho que isso aqui dá no mínimo 2 laudas, né? Se você colocar em Times, em fonte 12, né? Mas aqui eu acho que para economizar espaço, eles lançaram numa página só. E repetindo, eles aqui avançam no desenvolvimento, não só no desenvolvimento dos personagens, mas eles dão fim a esse arco de história que eles chamaram de City at War, né? A Cidade em Guerra, que é esse conflito das Tartarugas Ninjas com o clã do Pé ou com suas várias facções, né? Depois da morte do seu líder, né? Que é o Oroco-san, ou Destruidor, né? Tá aqui. E de fato assim é bem emocionante. Agora, como eu já repeti, como eu já falei aqui várias vezes, ela é bem diferente das Tartarugas Ninjas do cinema e, e das séries animadas. Aqui eles são bastante violentos e eu não recomendaria como uma leitura para o público infantil. Apesar dos personagens serem bem cartunescos, mas enfim, não é voltado para o público infantil, que é extremamente violento. Para um adolescente, né? 12, 13, 14 anos ainda vai. Mas para criança realmente não. Crianças passem longe, ou pais desavisados que queiram comprar para suas crianças, se elas forem muito pequenas, não comprem. Deixe para comprar outro material. Deixe elas ficarem com os filmes, com a série animada, mas com essas histórias aqui dos anos 80, eu não recomendaria para criança não. Só vou mostrar algumas ilustrações. Não vou dar muitos detalhes, porque, repetindo, como é o desfecho de um arco de histórias, então se dar muitos detalhes seria um pouco ruim, porque você, leitor, vai saber o que acontece aqui, então não sei se eu posso contar o que vem aqui. Eu acho chato, né? Já que você quer ler, então para que saber sobre determinados detalhes? Só mostrar algumas imagens para vocês terem noção de como é a arte e tal, né? Agora, claro que dependendo da edição que é compilada aqui, a arte muda um pouquinho, porque às vezes é arte finalizada por um artista diferente. Eu acho que propositalmente eles não se preocuparam em manter uma certa homogeneidade, eles deixaram assim um espaço aberto para os colaboradores pirarem mesmo e fazerem da forma que eles achassem melhor. E tem essa cena aqui com esse martim pescador que eu achei muito bom. Essas cenas assim que tem animada, tem o martim pescador, né? Que é um animal que tem lá nos Estados Unidos, né? E tem aqui também no Brasil, né? No estado lá de Massachusetts, né? Etc. Tem uns peixes aqui na outra página que eu também achei muito bem desenhados. E repetindo, eu não vou dar muitos detalhes sobre a trama para não estragar alguns detalhes, surpresas de quem for ler. Mas repetindo, de fato, esse arco Cidade em Guerra, Cidade em Conflito. Ele tem um desfecho aqui, nesse 5º volume das Tartarugas Ninjas. Então assim, eu acho que para leitura não seria nem necessário comprar um 6º volume. Que ele é uma coisa à parte, que quando eu comentar sobre ele eu explico o porquê. Mas, repetindo, apesar de existir uma cronologia nessas histórias das Tartarugas Ninjas, se você quiser conhecer os personagens e dizer, esgotou o volume 1, não sei, posso comprar o volume 3, o volume 5, por onde eu posso começar a leitura? Repetindo, por mais que tenha uma cronologia aqui nas histórias das Tartarugas Ninjas, mas eu acho que é possível você ler uns volumes isoladamente, porque eles são muito divertidos. O básico da história das Tartarugas Ninjas, suponho que todo mundo conhece, pela quantidade de filmes, de séries animadas e de produtos relacionados, né, de merchandising relacionados ao universo das tartarugas. Acho que não seria assim um problema se você não começasse a ler pelo volume 1, porque, repetindo, são muito divertidas. Tem um desenho que é espetacular, porque eu gosto desse desenho com um aspecto mais underground e menos, como é que se diz, tradicional.
E tem umas cenas repetindo que são bem... Tem um desenvolvimento que é muito interessante. Ele tem um final meio que em aberto, deixando assim, entre aspas, a suposição de que a história pode prosseguir de outras maneiras. Não é de fato um desfecho em definitivo para a história, mas é um encerramento, entre aspas, de uma determinada série de conflitos que ocasionalmente foi retomado posteriormente. Então, por enquanto é só. Fica aqui a minha recomendação do volume 5 dessa coleção clássica das Tartarugas Ninjas. Como eu já comentei antes, apesar de haver uma cronologia nessas histórias, não acho que é absurdamente necessário você começar a ler do volume 1. Você pode até ler volumes de forma aleatória, você comprar um para conhecer. Se gostar, você vai lá e começa a comprar, a ler do primeiro, do segundo, etc. Mas, enfim, né? Fica por sua conta e risco. Eu gostei muito. Imagino que casualmente eu vou retornar a essas histórias, especialmente agora, para estudar a arte que foi utilizada aqui para compor os quadros. Repetindo, os dois grandes influenciadores aqui do trabalho do Kevin Eastman e do Peter Laird foi o Jack Kirby e o Frank Miller. São duas personagens, ou dois criadores que eles gostavam muito. Homenageei em inúmeras edições aqui das Tartarugas Ninjas e se inspiro muito neles, tanto na narrativa quanto na arte. E a influência desses dois criadores sobre as Tartarugas Ninjas é inegável. Também gosto muito mais do como é que se diz? Do Jack Kirby e menos do Frank Miller, mas reconheço que ambos são importantes para o desenvolvimento do comics, né, lá nos Estados Unidos. Então, por enquanto é só. Até o próximo vídeo e fiquem com a recomendação de leitura do volume 5 das Tartarugas Ninjas, que é esse livro gigantesco, né? Até breve e até a próxima leitura.